sintoma como uma autoavaliação é muito diferente do sintoma objetivo dos diagnósticos. É que é essa avaliação que faz com que o sintoma seja a coisa mais preciosa de uma análise, por duas razões. Uma, porque o sintoma é uma formação do inconsciente, disse Freud. E o que Freud quer dizer quando diz que o sintoma é uma formação do inconsciente? O que é inconsciente? Sabemos que inconsciente é uma invenção do Freud. Ele inventa o inconsciente, né? Como que inventa uma lupa para poder olhar melhor, como que inventa um microscópio para poder estudar melhor alguma coisa que não alcança sem esses construtos. Ele chama o inconsciente de construto hipotético, que a ciência não lhe ajuda, e inventa a pulsão para dizer esse mito que nós precisamos para pensar algo da ordem da causa. A pergunta de Freud pela causa, né, faz com que ele inventa a pulsão para entender que a causa é real. Então, que essa pulsão ela articula o real com o simbólico, possibilitando que a biologia se humaniza e que o sujeito aí seja esse organismo vivo, seja um ser falante, um ser de linguagem. Todavia, quando ele diz formação do inconsciente para sintoma, está dizendo então que algo lá no inconsciente faz sintoma, ou faz alguma coisa que chama sintoma. Algo vem de lá porque tem alguém lá. E quem é esse alguém lá? Então, mais importante do que inconsciente para Freud é sujeito do inconsciente. O objeto de estudo da psicanálise não é a pulsão, não é o inconsciente, não é a transferência. O objeto da psicanálise é o sujeito. Uma análise é uma aposta no sujeito. Por isso Lacan diz sujeito suposto. Aí só tem sujeito suposto. Se supõe que você vai chegar lá. Por isso, uma análise começa, não quer dizer que termina. Sabemos nós que praticamos a clínica que a maioria das análises não chegam ao final. Não terminam. Então, temos análises com fins e análises sem fins. Por aí, o texto de Freud é muito importante de ser lembrado, porque Freud, quando fala de análise com fim e análise sem fim, ele diz que a análise ela é interminável, numa certa medida, e terminável noutra certa medida. E que medida que é? Primeiro ele diz, termina quando o analista e analisante deixam de se encontrar. Bem, que eles deixem de se encontrar não necessariamente termina. A gente diz aí, suspende. E uma análise pode caminhar até bom termo ou ser suspensa. Uma análise é suspensa no sentido de cinema, de suspense, de filme de suspense, porque ali onde se suspende fica algo que por muitas vezes se retorna depois, porque algo fica suspenso e não é porque fica suspenso que fica resolvido. Então dizemos algo fica mal resolvido. Freud dá um exemplo dizendo ninguém vai ao cirurgião, pede para que abra o corpo para alguma cirurgia e aí dispara, estou indo embora. E preciso terminar a cirurgia. Então, uma análise que suspensa, ela fica suspensa no sentido de que algo fica inacabado e que aí algo tem que retornar. Um dia retorna. A clínica sempre nos surpreende com pessoas que dizem, você não lembra de mim? Não, não lembro. Pois é, já passaram 10, 14, mas eu tive aqui. E às vezes a gente lembra, e quando se lembra, fica muito contente de receber de novo alguém que disse, agora vai. Estou pronto para retomar. Então, a análise é, sem dúvida, uma aventura muito difícil, uma aventura de passar por um labirinto singular da subjetividade de cada um, para se apropriar de si,
apropriar do estranho em si e subjetivar isso que tem de mais singular. Subjetivar o que cada um tem de mais singular. Apropriar-se disso, que vai, então, ocorrendo o que a gente chama, tem 3 nomes que circulam muito na escola lacaniana para final de análise, que é travessia de fantasma, como fala, é um trabalho para dizer de um certo jeito que há uma desmontagem, não? Que a gente vai desmontando coisas. Que coisas? As identificações, por exemplo, os modelos de satisfação pulsional, por exemplo, né? Vai se libertando a pulsão de suas fixações em objetos, porque ela não tem objeto, todavia pode estar fixada num e ser muito difícil de sair dele, por exemplo, nas patologias das adições, como são chamadas, e tantos outros modos de gozo que cada um tem o seu. Mas na medida que a análise alcança esse saber que objeto me faço para gozo da pulsão, e vai podendo, então, se desidentificar essa travessia do fantasma, né, que vai dando uma outra maneira de organizar a economia psíquica, a economia pulsional, os modos de satisfação da pulsão, que às vezes gasta toda a libido. Custa muito caro montar as defesas do eu para não enlouquecer. O sintoma neurótico são defesas do eu para não enlouquecer. Então, Freud, quando fala do final da análise, diz desse lado da suspensão, mas também diz que quando se tem gosto de viver, quando se tem as inibições e não se sofre mais delas, porque se venceu um pouco, se ajeitou-as um tanto e está confortável aí. E quando diz que não sofre mais do sintoma, porque pode livrar-se dele. Freud pensava que o sintoma poderia ser zerado, desaparecido, que o sintoma poderia ser eliminado. E depois, nesse texto, Análise Terminável e Interminável, ele diz que não, que fica um resto de sintoma aí. Vocês vão ver que nas obras, o Streich diz que Freud está muito pessimista nesse texto, que está um pouco desanimado da sua própria empolgação ao longo da psicanálise. Eu, quando leio ali, sempre penso que o desânimo é do Streich. Eu acho o Freud extremamente animado, apaixonado ali quando ele diz isso. É outra descoberta muito importante. O Streich está desanimado lá no seu modo de entender Freud, de ler Freud, de interpretar Freud. Para isso, o Lacan serve para explicar melhor que eu, porque foi Lacan quem passou por essa gente e foi lá pegar a paixão de Freud, o desejo de Freud, a empolgação de Freud e seguir adiante, ali onde Freud fala que no fim de análise há um resto de sintoma, há um recalque que não se pode remover, e é o recalque originário, diz o Freud, e chamou rocha de castração, umbigo do sonho. E Lacan acha isso muito precioso e muito interessante e vai, do jeito dele, falar de um fim de análise, que muitos analistas dizem que o fim de análise de Lacan e o de Freud não coincidem, que Lacan vai muito além de Freud, adiante, que Freud parou e que Lacan seguiu adiante, e que eu penso que não, eles foram tão longe quanto possível numa análise. E quando Freud faz a análise do sonho, da injeção de Irma, Freud nos leva ao encontro com o real. Esse labirinto da garganta de Irma, como esse abismo onde a gente chega na beirada e olha lá dentro dele, as nossas análises nos levam até lá. Se a gente tem coragem de avançar com elas, até o final a gente passa, eu diria, por diversas gargantas de Irma, é que Freud, sim, foi o Freud, antes de Lacan, quem nos mostrou esse abismo, esse nada, onde se vai encontrar o desser. Então, dizia de uma desmontagem, de uma destituição subjetiva, que é esse segundo termo, então, que fala primeiro
Travessia do Fantasma. Segundo, diz destituição, essa destituição subjetiva, e que é também uma subjetivação nova, essa apropriação das verdades que são reveladas na medida que se aprende a ler o inconsciente e vai se esvaziando desses gozos parasitários, como diz Isidoro Weg, que nos invade, que nos faz sofrer, que nos consome, que nos adoece, porque nos tira a alegria de viver e o encontro com o outro. O que nós temos, então, a constatar na análise é que Lacan vai dizer que a rocha da castração não é um limite no sentido de que não se tem nada a fazer aí. E que é ali onde se vai, de fato, encontrar o resto do sintoma e que tem que fazer aí, sim, um reconhecimento. Isso sou eu. E assumir isso que é consigo. E Lacan diz, o sintoma esvaziado vira santoma, como resto. O que quer dizer isso? Quer dizer se identificar com esse resto, porque não há o que fazer com ele. Não dá para nascer de novo. Vai ter que seguir com o que resta de si mesmo onde está. Então, duas coisas importantes aí do final da análise. Uma é que se trata de resto, seja no sentido da rocha da castração, seja no sentido do que se viveu e se pagou com a vida e resta um pouco de tempo aí. Se dar conta do sexo e da morte, é só disso que uma análise se ocupa enquanto a gente vai se trabalhando no divã, porque são dois pontos absolutamente essenciais na vida de cada um que quer se ajeitar um pouco nesse negócio de ser gente. E que, por fim, é saber que está entre dois impossíveis e ter que se haver aí com uma certa margem de liberdade. Lacan chamou de tragédia do desejo. E o desejo não está no início da análise no campo de que eu sei disso. Ele está como algo que eu não sei nada disso e nem concordo com o que aparece dele. E o que aparece de desejo no início da análise é da ordem do sofrimento e do horror. É como conciliar aquilo que horroriza e como passar a amar aquilo que assusta, espanta e faz sofrer. E, sem dúvida, uma inversão, uma subversão absolutamente grande, que Lacan chega a dizer que a gente acorda do sonho. E que é viver sonhando. Hein? Eu gosto de lembrar que Freud largou a hipnose justamente porque descobriu que vive-se o tempo todo hipnotizado e que o segredo é descobrir como é que tira da hipnose e não como hipnotiza. E que a análise é uma anti-hipnose, porque se trata de fazer acordar. Acordar, entrar em acordo com o que tem de recalcado, que tem horror e não quer saber, e que para isso padece. Padece para não querer saber. Né? Esse não querer saber de nada disso é um ponto onde a gente se entrega. E não é no final, é no começo. E no começo da análise. Por isso, o final e o começo estão muito próximos. Hein? Uma análise é muito pertinho. O que demora na análise é a queixa. Ela é muito longa. Então, a gente vai pela via da demanda, e pela via da demanda que a gente vai encontrar o desejo. E que resta num fim de análise três coisas. No fim da análise, a identificação com o sintoma significa, trocando em bom português, o real, o passado. É impossível. O passado é impossível. Não tem volta. Perdeu. Não tem volta. Não tem a culpa é do papai e da mamãe, é porque eu nasci traumatizada, é que lá aconteceu isso. Não. Isso está perdido para sempre. Não é por aí. Reconhecer o real como impossível. O futuro é imaginário. Não se anda por aí. E o simbólico que vale. E o presente que se tem.
E o presente quer dizer, é contigo. O que vais fazer agora? Aí está o ato, e cada palavra de analista é o ato. Quando o analista diz isso é contigo, é um ato. E quando ele diz é contigo, também é uma aceitação da análise. Se diz que aceita em análise, está dizendo é contigo. A transferência é contigo. Claro que não é sem mim, se sou analista e você me procurou, então sim, o amor do analista é a condição da análise. E por isso o amor do analista, que não é um amor de completude, de dar, o analista não dá nada, mas é um amor de acolher e principalmente de sustentar aí uma verdade. O analista é alguém que sustenta uma verdade como condição de autenticar essa demanda. Ele não a toma para responder, mas ele a autentica. É verdade o que estás dizendo. E eu estou aqui. Estou aqui. Estou aqui contigo. Não estás mais sozinho agora. Agora não estás mais sozinho. Então, seja o que for, é como diz na gira, estamos juntos. E estamos juntos. É que é de ti que depende, porque é contigo, é tua vida, é tua análise, és tu que analisa. Eu estou aqui, estou contigo. Então, eu dirijo a cura, não o paciente, disse o Lacan. Não estou aqui para te dizer qual é teu bem. Disso, tu terás que dar conta. Então, há um bem, que a análise conduz ao bem. Que bem? O bem de cada um. E que bem é o bem de cada um? O analista não tem a menor ideia, tampouco a pessoa sabe. O que quer dizer que uma análise a gente sabe onde começa, mas não sabe onde termina. E assustador não é brincadeira. Eu sempre gosto de lembrar, olha o rastro de tragédia que tem na história da psicanálise. Quantos analistas importantes se mataram, cometeram suicídio, sei lá, morreram, se destruíram. Até os dias de hoje, quem se mete com a psicanálise e não dá conta disso, às vezes o real engole. Então, não é uma brincadeira, ainda que é extremamente divertido. A análise é o contrário da conversão. A conversão é a catexia voltada à doença de órgão, à angústia, à dor, o sofrimento, o engessamento, a petrificação da alma. A análise é da ordem da diversão, né? Da mil possibilidades, da flexibilidade, da invenção. Da invenção. Esse negócio da invenção. Criação, da invenção. Que é o presente. Presente é algo que a gente tem que rasgar e ver o que está lá dentro. Não é para passar indiferente ao presente. E se inventa a si próprio, e se inventa as coisas que... A realidade é afetiva, a realidade não é uma coisa fria fora, como aparece no sintoma neurótico. A análise permite ter uma realidade afetiva, porque ela é feita de percepção. A realidade é psíquica. É a realidade que cada um percebe, não? Como Freud mostra no Pente, lá, todos nós temos o inconsciente, porque temos uma percepção, uma memória, e vamos organizando essas percepções de acordo com a nossa estrutura. Uma análise corre de acordo com a estrutura. Falar de final de análise na neurose, na psicose e na perversão são três finais diferentes. São três maneiras diferentes de concluir a análise em termos de estrutura. E como eu disse que a análise termina com as identificações, eu vou lembrar que também com os ideais, as idealizações. Se o futuro é o imaginário, os ideais caem por terra. Então vem o luto, a solidão, porque só tem eu agora, e só eu comigo. Então, no fim de análise, também tem que passar por um trabalho de luto, de enterrar os mortos. Ninguém passa no fim da análise, ninguém conclui a análise se não enterrar os mortos, se não chorar os mortos, as perdas, as ilusões perdidas, os ideais, os brinquedinhos de criança que agora não me servem mais. E isso dói um pouco.
mas é uma passagem. Por isso Lacan cria um dispositivo de passe, para que algum possa dizer como é que passou. Como é que passa? E passa é uma coisa que a mãe diz quando está dodói. Ela diz, vai passar, passa, isso passa. Né? Passa, a dor passa. Aí quando eu sou a dor, eu passo, não sou mais dor. Então a análise é uma passagem da dor para o amor, porque o amor narcisista é dolorido. Quem ama narcisicamente não está sem a dor o tempo todo. Né? Ou porque ela acontece, ou porque imagina que acontece, ou porque teme que acontece. Está sempre no campo de uma demanda infinita de dar o que o outro não pode, porque não tem. O amado não é aquele que pode dizer alguma coisa. Sócrates deixou bem claro isso para Alcibiades. Não é o amado. Então, o amor narcisista é um amor que se tenta obturar com o outro. A análise nos cura dessa ideia de que o outro vai tamponar minha falta, de que o que falta em mim é que o outro não me dá, que o outro é malvado, o outro é ingrato, e o meu dedo aponta para o outro. E com a análise a gente pensa, não, que outro? Esse outro é um fantasma meu? Eu sequer sei quem é o outro, porque não o escuto, não o acolho, não o amo. E no fim da análise, a passagem permite ter relações com esse outro de verdade. São novas relações, porque agora sim eu posso ter a minha energia, a minha libido e investir no outro e ter uma relação afetiva verdadeira com o outro, onde é muito saboroso viver com o outro. Não todos os outros, alguns que a gente não dá conta, a gente é muito pequeno, não dá para conversar com muita gente, não dá para amar muita gente, a gente é muito pequeno. Então, cada um na sua insignificância, porque Lacan chamou de descer, desce do pedestal narcisista, mas também há um descer, porque esse ser que a gente consiste em fazer ser, esse ser é uma fantasia, é um pensamento. O que pensa e o pensamento não coincidem. O pensamento é um produto do que pensa. Eu penso que sou isso, logo não sou. Eu sou outro. O outro, o que pensa, não o pensamento. Esse jogo de espelho que Lacan trabalha bastante vezes, mostrando, a análise nos mostra que não podemos reconhecer o espelho como sendo a essência, e sim o desejo. E quando reconhece que a essência é o desejo, o outro já não é mais tudo, e o analista vai acabar perdendo a importância. Por duas razões. Primeiro, porque já não precisa mais de um analista para se ler. Começa a se ler sozinho. Não é que o inconsciente não existe mais. Bom, vai estar com tudo ali, vai estar com a angústia, com a inibição, com o sintoma, com o inconsciente, modificado aí de outra maneira. E como a angústia agora é a maior aliada, tudo fica mais fácil daí para frente. Vai continuar com o inconsciente? Sim, vai. Vai ser analista de si mesmo. Analista de si mesmo porque deu conta. E vai continuar analisante de si mesmo para sempre. Porque não há analista se não é antecedido por um antes de analisante. Os analistas não caem do céu, são feitos nos divãs. É o analisante quem faz o analista. E uma vez esse analista feito, ele não é um ser, é uma função de um analisante, eterno analisante de si mesmo. Então, por que Freud diz que a análise não tem fim? Por duas razões. Uma, se ela é para quem não dá conta de terminá-la, e quanta gente que não dá, por razão de estrutura e por tantas outras. E também, porque mesmo aquele que deu conta de se analisar, ele vai continuar se analisando para sempre, porque ele tem inconsciente sempre. E vai pela vida fora se analisando. E, eventualmente, hoje em dia se escuta muito falar de reanálise. Eventualmente, alguém pode não querer seguir sozinho, pode dizer, eu não estou dando conta sozinho, quero conversar com alguém. E pode retomar uma reanálise, como algumas poucas sessões,
por alguma coisa muito pontual que quer trabalhar. Isso acontece bastante. A gente recebe pessoas que dizem que querem uma reanálise, e alguns nunca mais retomam reanálise nenhuma. Que Lacan dizia, se uma análise é bem feita e levada até o final, nunca mais precisa analisar outra vez. Agora, resta saber o que é uma análise bem feita até o final, porque não tem um padrão, uma cura tipo. A análise é uma para cada um. Final de análise, o que é? É o dizer de um que diz final. E o analisante que diz final. Se não disser, não tem fim. Então, também é um ato que o analisante tem que fazer. O seu final de análise. E verdadeiramente só tem uma análise. Pode-se dizer, aí teve análise, se foi concluída. Se não, vai tendo. Estou em análise. Fim de análise é quando concluiu, e só conclui se disser, acabou. E essa coragem, essa ousadia, essa antecipação, porque é da ordem de um se antecipar, muitas vezes deixamos, vamos prolongando, e que cabe, às vezes, ao analista dizer, está esperando o quê? E aí? Eu vou parar por aqui, eu me perco no tempo, Patrícia. Como... Eu estou cheia de questões aqui e a gente vai retomar, assim, vários pontos, tá bom? Gente, se alguém tiver questão e quiser mandar pelo direct, a gente vai tentar responder aqui de acordo com o tempo que a gente tem. Então, vou retomar vários pontos que você trouxe, né? Se a análise, em um primeiro momento, ela se propõe a redução do sofrimento, reversão dos sintomas e aquietação da angústia, e no segundo momento, em que vamos nos haver com a nossa relação com o desejo e os limites impostos pela fantasia. Poderíamos dizer que ela é interminável, na medida em que o inconsciente permanece e continuaremos a fazer sintomas, e terminável na medida em que há o desenlace entre analista e analisante. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse desenlace entre o analista e o analisante. Certo. Quando dizemos análise, estamos dizendo transferência. E quando dizemos transferência, estamos dizendo o inconsciente. Porque o analista e o analisante, quando se encontram, eles fazem o inconsciente, arma o inconsciente. Arma o inconsciente e abre o inconsciente. E porque isso é a transferência. Esse inconsciente em ato. Então, esse procedimento vai se esvaziando. Primeiro vai se construir o sintoma, porque vai transferir para o analista, na forma de palavra, vai sonorizar todas as suas lembranças, reminiscências, associações, fantasias, ficções, vai fazer toda uma produção discursiva nessa via de discurso que chama associação livre. E sempre gosto de lembrar que esse é o único discurso que, se você fizer lá fora, vai ser internado. Se falar em associação livre em casa, para a clínica psiquiátrica. Falar com o marido, com o namorado, em associação livre, acabou a relação. Ela rompe toda a relação e te interna como louco. O único lugar possível desse discurso é com um analista que está preparado para isso, que tem esse elemento a mais sem o qual não acontece. E que o que é esse elemento a mais? É um vazio, é um nada de si, que permite algo aí que a gente chama de desejo de Freud, porque estava lá no Freud esse negócio de dizer, eu aposto tudo nisso que é seguir por aqui para ver até onde que vai. Esse seguir por aqui é a ética da psicanálise. Esse seguir por aqui é esse efeito que se tem do que se escuta como uma verdade que não para de vir de um lugar sempre preciso, como se você vai procurar aquelas estaquinhas e passa num lugar e diz, puxa, aqui tem. E então cerca e diz, é aqui que precisa cavar porque aqui tem alguma coisa. Então, ou como procura um tesouro, com radar e diz, aqui está, e aí cerca. Ou quando acha alguma coisa muito importante, um paleontólogo que acha e cerca aquela região e diz, aqui vamos ter que fazer porque aí tem algo. Então, essa ética da psicanálise que aponta a esse
desejo, esse sujeito inconsciente aí. Isso é a transferência. Quando disso se apropria, quando disso se apropria no sentido de extrair a verdade desse desejo e pode encarná-lo, porque isso se encarna, isso vira carne, essa verdade, esse desejo, esse amor, isso se torna um entusiasmo na vida da gente. Então, ali a transferência, ela vai desaparecendo, porque esse outro vai se tornando pequeno, se torna só um colega, algo assim. E tem uma transferência, sem dúvida, se tem carinho, respeito, mas algo ali acabou. E não é que acabou entre eu e ele, no sentido de que alguma coisa dele me decantou. Não, não é a pessoa. É algo em mim que se deu e que agora o vejo de outro modo. Vejo de outro modo, porque também a mim vejo de outro modo, porque agora a tudo vejo de outro modo, é o que chama de ressignificação que se dá, essa dessubjetivação, que também é uma nova subjetividade que está aí agora e que é outro modo de ler. Então, uma transferência, Freud dizia, ela não é liquidada no fim da análise, mas também não é que ela permanece aí como este outro e que ainda a quem eu devo alguma coisa, a quem eu preciso ainda procurar. Não, é algo da ordem de um final. Vamos lá. Não sei se eu respondi. Há um final. Responder. Vamos lá. Há um final de análise? Qual o momento e quais os determinantes do término de uma análise, né? Tem analisantes que começam a relatar que começam a sonhar com o analista, começam a falar das suas análises no passado, começam a fazer sintomas no corpo, né? Para Freud, a capacidade de amar, assim como a de trabalhar, são os critérios freudianos para o final de análise. Para Contábil Caligares, o final de análise diz mais respeito ao analisando do que ao analista. Na medida em que o primeiro achar que resolveu seus sintomas, pode decidir sobre o momento do término, cabendo ao analista intervir quando de algum modo esse término é considerado prematuro, por ser desencadeado pela situação transferencial. Para Lacan, em um dado momento, o término da análise remete ao passe, né? No outro, remete à ideia de felicidade, esclarecendo que essa é da ordem do desejo, portanto, da ética da psicanálise. E eu queria que você trouxesse um pouquinho desse sofrimento, né, dessa angústia do final de análise para o analisando, né? Tendo em vista isso que eu coloquei, de começar a falar das suas análises no passado e se dar conta de que já está falando do passado. Muitos desenvolvem sintomas, né? Entram em angústia. O que cerca esse final de análise? Tem um indício de tipo... Ninguém termina a análise sem fantasma. Então todo esse procedimento é que quer terminar a análise, porque tem um desejo de terminar, que começa, não? Começa a dizer para si mesmo, acho que deu, acho que concluí, e começa a dizer isso, mas o sujeito é dividido, então aí também tem o resto de sintoma aparece aí. E fica, sem dúvida, um pouco angustiado, e cada um ao seu modo, né? E digamos que esses gozos que estão sendo drenados, que estão sendo canalizados, não entraram tudo pelos canos ainda. E digamos que aí, quando está terminando, você tem essa visão antecipada de que se está terminando. Né? Se eu vou tirar a água que alagou o meu bairro aqui, se alagou meu bairro, minha casa, alagou meu quintal, é claro que vou então tirar, canalizar isso, varrer para os esgotos, limpando a casa e tirando esse gozo que inundou meu ser, e que então com análise posso agora expulsar esses gozos, canalizar isso para os bueiros, e tirando e tudo isso que está aí, e deixando tudo muito bonito. Então, na medida que eu estou terminando, eu vou olhando, e vou um pouco ainda angustiado, que não está muito bom,
né? E ainda vejo lá a ferrugem, lá molhado, lá sujo, e tudo isso ainda diz que tem mais um pouco, tem mais um pouco. Há um sofrimento ao modo de cada um. A gente escuta os passes, é muito interessante escutar os depoimentos de passes, porque ali a gente vê como é único para cada um fim de análise. Não se pode fazer nenhum tipo de seriação, que isso acontece com todos, né? Claro que todos têm que haver com sintoma, inibição, angústia, com aquilo que nos faz ser falante. Mas o que é diferente é que não basta ser falante, né? No final da análise, a gente vê aí que não basta ser falante, é preciso também que a gente reorganiza a nossa relação com a pulsão. Isso é tão singular, o modo que cada um se organiza com a sua pulsão, que cada um se organiza com os seus laços afetivos, hein? Seu modo de continuar seus laços afetivos com o outro. Isso também aparece de uma forma muito única de cada um, um com mais sofrimento, outro com menos nos seus dizeres, né? Uns aparecem mais eufóricos, mais alegres, mais animados, outros aparecem um pouco mais calados, um pouco mais zen, um pouco mais pacíficos, e que isso é de um temperamento, de uma maneira da pulsão que não se cura numa análise. Lacan chamou isso de estilo, né? O estilo de cada um. O que parece que não falta em nenhum deles é que, apesar dessas pequenas diferenças, que um pode contar que teve uma crise intestinal, que teve dores no corpo, que precisou recorrer a um hospital por alguma coisa assim, da ordem de uma crise de angústia, apesar de tudo isso, o que aparece no fim de análise, que pode-se dizer, essa análise, ela traz um elemento comum. É que Lacan disse que se isso não tem isso, não houve fim de análise, é o entusiasmo. Então, isso eu apontaria que um dos indícios muito precioso para quem está avaliando o final da análise, né, ou que está assistindo depoimentos, que pode tranquilamente observar que vai aparecer, é o entusiasmo. E esse entusiasmo é uma palavra que diz quando a gente põe para dentro uma coisa. Entusiasmo vem do grego o espírito que entra, né? A alma que entra, a vida que entra, e nós sabemos que na nossa topologia, o dentro e o fora, é meibiano. Um fim de análise é uma banda de meibos. Então, o entusiasmo, ele veio para ficar. Então, a gente fica ali, digamos, é o que nos modifica nas relações de transferência, porque temos agora o entusiasmo e uma alegria. Vou fazer mais um aqui, depois vou pegar umas perguntas aqui, que a gente já tem perguntas aqui. Bom, eu queria trazer agora uma variante importante, né, com a qual nós trabalhamos na análise, que é o tempo. O tempo em análise, né? Tanto da duração de cada sessão, tempo lógico, né, quanto da duração de um tratamento, que isso é quase, né, irrespondível. Levando em conta que alguns analisandos já chegam curiosos e ansiosos acerca do final do tratamento, o que percebemos que é que a angústia é o sinal de que algo do real está começando a aparecer, né? Será que uma angústia no início, ela remete à angústia do final? Tem uma antecipação aí? Claro, a angústia é a mesma sempre. E no final e depois do final também. O que muda, o que vai mudando é o modo de lidar com ela, porque se trata de um saber também. Não? Não há afeto que não seja da ordem de um saber. Né? A gente não sabe do que é afetado e a gente se afeta. E os afetos, então, são sempre negados. Chamamos de transtornos todo tipo de afeto, né, que se manifesta externamente e que se faz os cuidados externos dos sintomas objetivos e das medicalizações, tudo que tem por aí, na psiquiatria, na medicina. E porque não se quer saber dos afetos. Todavia, se quiser saber, os afetos são da ordem de um saber. Então, a angústia, ela vai também sendo uma fonte de saber muito preciosa. Lacan diz, é o único afeto que não engana. Não é pouca coisa que está sendo dita aí. E também não é por outra razão que é o que a gente segue com ela. A gente segue com ela. A inibição não
O sintoma também não. Se dá uma mudança bastante grande nesses dois campos. Mas a angústia, essa a gente aprende a fazer um uso dela muito precioso e ela não fica pequena. A gente se angustia muito, né? Se angustia muito depois da análise. Isso é, a angústia, ela é produtiva, né? Ela é da ordem da criação. Freud dizia que o fim da análise era amar e trabalhar. Esse amar, que faz menção ao laço social, aos laços afetivos, a relação com o outro. E o trabalhar, que faz essa coisa da criação, da invenção, do saber fazer para o outro, né? Isso fazer para o outro, que é do campo da dádiva, do dom, né? Que a gente faz objetos, a economia do mundo que circula e esse dar, receber, retribuir. Esse sistema de troca, né? Que faz circular os objetos no mundo, que são as relações que nos fazem viver em sociedade. Então, no fim da análise também, o amor, como uma potência criativa, chamamos de trabalho. É bom quando se trabalha no que se gosta. Então, o amor é um trabalho, porque o amor é um ato de criação. E chamamos de trabalho a isso. Esse ato de criar, de inventar. Como é preciso inventar, né? Até a si próprio, porque a gente não é. A gente vai vivendo, como diz. Vai vivendo, vai envelhecendo, vai passando pela vida, né? Como a gente pensa imaginariamente, e que vai passando pela vida, e que não, a gente vai se consumindo mesmo pela vida. Né? A gente vai pagando com a vida, né? Cada instante que a gente vive, né? E a vida vai encurtando, porque a gente paga o preço para cada coisa que a gente vive, cada escolha que a gente faz, e isso vai gastando, a ponto que acaba um dia. Então, esse ato criativo de fazer também as escolhas que a gente faz para a gente, e que faz o amor e o trabalho ser duas caras da mesma moeda, não separa um do outro. Pelo menos no fim da análise, não é mais coisa dissociada assim. Então, a gente diz que uma análise serve para a gente aprender a amar e trabalhar, que é a frase que Freud usou. Agora, entender a grandeza disso requer a própria vivência da análise, a própria experiência da análise, né, que a gente diz, esse saber de mim. Não é um saber sobre o outro, é sobre mim que eu sei. A análise não ensina nada a ninguém que não seja saber de si. Deixa eu ver as perguntas do pessoal. Só um minutinho. Quando um analista pede o passe e não passa, isso diz de uma análise que não acabou? É assim que se fala aí. Eu tenho um pensamento um pouquinho diferente. A gente pode pensar diferente, todo mundo pensa diferente. As escolas de Lacan parecem um espelho que se quebrou e vai se quebrando cada vez mais, vai se funcionando cada vez mais escolas, fragmentando, um modelo de fragmentação, né? Enquanto na IPA a escola fica unida lá dentro, tem discursos diferentes, escolas diferentes, e ficam todos juntos lá dentro numa irmandade, ao modelo da religião católica, como dizia o Lacan, que tem as teologias da libertação, não sei o quê, várias correntes lá dentro, e está tudo dentro sobre o S1 do mestre. A escola de Lacan, não, ela se fragmentou, depois que Lacan morreu, antes de Lacan morrer, ele dissolveu a escola dele. Então, outros fizeram várias outras, logo depois já havia 40, e agora deve passar de 400. Então, por que eu estou dizendo isso? Só para colocar que há muita discussão, as discussões são importantes, se discute muito os dispositivos. Hein? Eu acho que escola é cada uma delas, eu respeito, eu reconheço, eu tenho maior respeito por todas as diferenças, inclusive, todas as diferenças. Elas têm os mesmos dispositivos. O que tem diferente é o modo de entendê-lo, o modo de lidar com ele. Isso para dizer, então, que escola é onde tem os dispositivos que Lacan inventou, que são 3. Né? O passe é um deles. Então, em relação ao passe, o que eu quero dizer é que eu penso que passe não se pede.
passe se oferece. Hein? E uma oferta que a gente faz à escola, ela pode querer ou não. Não fica uma coisa muito cria um ideal de passe, cria um ideal de AE, de AM, cria uma idealização. E a psicanálise não combina com idealizações. Não é compatível com a psicanálise as idealizações. Idealizar final de análise, idealizar nominação de escola. Ninguém precisa fazer passe em escola para para concluir sua análise, para seguir com o seu ser analista, com o seu saber fazer. Esse saber fazer do final de análise pode ser oferecido à escola na forma de um passe, passar, ou pode continuar como dizia o Lacan. Lacan dizia, eu passo todo dia. Eu vivo passando. O que Lacan dizia? Eu vivo passando. É o próprio exercício da psicanálise, essa própria função analista que não parava de exercer. Pega o seminário 3. Observem o seminário 3 das psicoses, como Lacan é analista com psicóticos. Quando ele faz um exemplo outro da estrutura da psicose, quando ele fala dos elementos, dos sintomas fundamentais de uma psicose, que estavam aparecendo lá muito sutilmente, e ele então pegava isso para dizer a diferença entre delírio e alucinação na psicose e fora da psicose, porque pode aparecer fora também isso aí. A sutileza de Lacan para perceber isso era conversando com pacientes. Ele fazia apresentação de pacientes. E no seminário 3 são das apresentações que ele faz àquele pessoal que está ali assistindo a ele e que não são leigos, são todos praticantes já. Quando ele está no seminário 3, ele está dando seminário como analista de data para os analistas de informação e outros de datas que estão aí junto. E Lacan, então, faz a apresentação de paciente. Quer dizer que ele entrevista psicóticos, faz perguntas para organizar um entendimento dele do que é uma psicose. Uma psicose é uma suposição, num discurso que alguém tem apresentando aí desorganizado. Então, esse que apresenta um discurso desorganizado, que apresenta fenômenos elementares, como ele chama, de alucinação, de delírio, e que salta os olhos no seu dizer, porque ninguém sabe de uma alucinação se não é dita. Não, alucinação visual é palavra que fala. Qualquer alucinação e qualquer delírio são palavras que se dizem. E Lacan, então, nessas palavras, pergunta, escuta, até achar nessas palavras que são muito importantes, que ele diz neologismo, que vão permitir organizar isso. Então, o sujeito é suposto, Lacan supõe sujeito na psicose, Lacan faz transferência na psicose, mostrando que a gente inventa essas coisas. Lacan parava de inventar alguma coisa e inventava outra. E parava uma e inventava outra. Daí ele dizia, eu digo sempre as mesmas coisas, só que com palavras diferentes. Isso com palavras diferentes. Então, se vocês vão ver Lacan hoje, e vão dizer, esse Lacan de hoje é que interessa, aquele, o ultimíssimo agora, o outro não. Não, lê o outro para ver como ele diz a mesma coisa com palavras diferentes. Isso é muito importante para nós, porque nós temos que entender que a psicanálise não está pronta. Ela só está onde a gente faz. Se não faz, não está. Quando você se encontra com seu analisante, ali você faz a psicanálise, você a inventa, a reinventa, como diz o Lacan, e ela existe. Acabou a sessão, não existe mais. Ela existe quando você a pratica. Existe e não existe. Então, vivemos no mundo pré-freudiano o tempo todo. É pré-freudiano a nossa cultura, é pré-freudiano cada discurso. A pedagogia, o que fazem com as crianças, esse processo de alfabestialização, como a alfabestialização das crianças, que não impõe uma armadura de sexualidade sobre as crianças, e não se pode aplicar Freud com a teoria da sexualidade infantil. Não se pode aplicar Freud na teoria. Faz sempre pouco ano, ninguém sabe disso e não quer saber. E a criança faz o quê com as suas sensações sexuais no seu corpo? Se não pode articular em palavra, faz o quê com a pulsão? Medica.
recalca, é que fazemos a patologia da infância cada dia mais medicalizando. Então, é pré-freudiano. Só não é pré-freudiano o que entra em análise. Aquele que está se analisando, que está entrando em análise, porque a análise não é um discurso na cultura. Isso é notícia, isso é informação. Então, queria também dizer isso. Não se pede um passe, mas se tem condição de passar, esse oferece. Perfeito. Vamos lá. Como lidar com a iminência da morte nos tempos atuais? Tanto a própria quanto a dos familiares devido à Covid. Não sei se isso tem muito a ver com o tema. Mas... Tem, sim, tem tudo a ver com o tema. Quando se fala da dor de existir, quando se fala da morte, né? O que é a morte? Nós não sabemos o que é a morte. Nós contamos morte, mas não sabemos o que é. Sofremos de contar a morte. Sofremos de medo de morrer, sofremos da dor da perda de alguém que morre, mas não sabemos nada da morte. E talvez por isso que nós continuamos vivos. É porque não queremos saber da morte, é que contamos os mortos. E contamos, porque contando a gente tem certeza de que não é a gente. Se eu estou contando, não sou eu que estou morrendo. Eu estou querendo mostrar só a nossa posição subjetiva, não estou querendo entrar em questões sociais de quantidade de mortos, ok? Porque eu penso que morre muito mais do que estão dizendo. Eu penso que há uma minimização da quantidade de pessoas que estão a morrer, porque há uma irresponsabilidade no cuidado dessas pessoas, e isso é outro tema. Mas eu quero me deter unicamente nesse aspecto da morte, como algo que para nós não tem inscrição psíquica no inconsciente. Não temos registro do que é morte. Então nós temos a dor da perda. É duro perder pessoas queridas, é sofrido, é triste perder pessoas queridas por morte de pandemia, que já quer dizer morte para todos, pandemia, e que a gente tem que se desviar dela, né, pelas beiradas, com os cuidados que estão tendo, cuidando da gente e dos outros. Não sei, acho que nós vamos ter muito o que aprender, porque a pandemia veio como um real e que nós tivemos que enfrentar pelos recursos simbólicos que temos, e ainda temos um tempo de compreender e um momento de concluir que virá depois. Porque a pandemia não é a mesma para todos. Tem gente que não mudou nada. Continua viajando, trabalhando, tocando a sua vida, como se não tivesse acontecendo nada. A gente escuta pessoas que não estão nem aí para isso, estão seguindo. Há pessoas que não estão saindo, que não saem de casa para nada, mas nunca fizeram isso antes também. Então, dos dois lados, tem gente que não saía de casa mesmo, está dizendo, não faz a menor diferença a pandemia para mim. Eu já não saía mesmo, não saio, e continuo não saindo. Então, duas coisas. A pandemia está aí como um discurso polissêmico, um discurso desencontrado, é um discurso político, científico, econômico, ideológico, religioso, místico, ambiental, todos os discursos delirantes. São muitos discursos e que a gente fica nesse bombardeio de discursos, sofrendo esses efeitos de tudo isso. Isso prolifera no imaginário ao modo dos delírios, das alucinações, num corpo, num sujeito. O corpo social é uma metáfora de um sujeito insurtado. Então nós temos assim um pouco de escutar, ler e um pouco o que fazer aí, uma espécie de leitura desse fenômeno, e certamente temos muito a aprender daqui para frente o que aconteceu, como cada um viveu a pandemia subjetivamente, como cada um viveu essa angústia da morte, essa angústia de castração, de perder a si mesmo, de perder quem ama, de perder quem gosta e de perder no seu entorno. E também vamos demorar para aprender a avaliar e a entender o efeito de
tantas privações que a gente se fez num único momento. Estamos um ano fazendo a cada dia uma quantidade enorme de privações que nós nos estamos privando e que não sabemos nem avaliar sobre nós o efeito que isso tem, que isso terá, que isso está tendo. Não é? Eu nunca me privei tanto na vida. Estou um ano sem ver as pessoas que eu recebia no meu consultório, só os vejo como estou vendo você, Patrícia, agora. Né? Nem minhas filhas, eu vejo, há mais de um ano que não vejo a minha filha, eles não vêm aqui, nem eu vou lá, porque nós queremos nos manter vivos. E temos medo de que, se alterarmos essa possibilidade, podemos... Então, são muitas privações que as pessoas estão sofrendo. Então, na clínica, a gente fica sabendo dos efeitos dessas privações. Né? Na obesidade, na agressão, na separação, nas depressões, no excesso de medicação, nas toxicomanias, no aumento do uso de substâncias aditivas, suicídios. A gente vai vendo, e não se deixar se infectar, mas se empuxa a morte de se deixar infectar, que não suporta mais ficar retido. Então, eu digo assim, vamos pensar que, para terminar a resposta, vamos pensar que pandemia insignificante que produz uma subjetividade que às vezes desperta fantasmas adormecidos, inclusive de morte, da pulsão de morte. Desperta o que temos de mais tanático em nós mesmos, tanto subjetivamente na nossa relação conosco mesmo, quanto no laço social, desperta o tanático com o outro, né, que vamos odiando e não querendo a proximidade. Isso é um fenômeno consequente desse tempo que nós ainda vamos demorar um pouco para entendê-lo melhor. A análise só acontece com analisando no divã. Acho que é isso. Não necessariamente. Todavia, uma análise só acontece se há associação livre e atenção flutuante. E como a pulsão ela se enlaça em objetos, e como o corpo de um e de outro não é sem pulsão, e sobretudo o olhar e a voz, que são os primeiros objetos da pulsão, se esse circuito está aceso, é muito pouco provável que possa ocorrer associação livre e atenção flutuante. Enquanto eu te olho, minha pulsão está lá no teu olho, no teu rosto, na tua boca, lambendo e beijando o teu corpo, ainda que eu não me dê conta disso. Inconscientemente, se eu te olho, o olhar preenche meus olhos. A imagem do outro. Né? Então, o laço escópico se pode ser suspenso, né? E Freud desativa a pulsão escópica, saindo do campo visual. Essa pulsão escópica, ela faz outra coisa, ela vai ver com outros olhos, e faz a gente ver aquilo que pode associar. Então, se trata de poder liberar as pulsões para que elas trabalhem de outra maneira. O Lacan diria para que a cadeia de significante circule, que não fixe aí num significante cheio de sentido. Então, tem outra maneira que é o próprio visual. E o visual de colocar alguém no divã é um visual de um conforto. É o lugar mais confortável que tenho no meu consultório, que ofereço para alguém. E outra, é que na posição vertical, a gente é racional, razão, pensa, mede a palavra, pesa o conteúdo. E na posição horizontal, a gente desfalece, dorme, sonha, relaxa. Então, Freud era um gênio, não era um sujeito qualquer. O divã nunca foi um fetiche, como algumas pessoas nomeiam. Milhas e milhas de distância. Isso um lugar. Perfeito. Vamos lá.
Hum, Podemos dizer que uma análise finda quando não há mais o ciclo de... Não dá para ler o resto. Ciclo de Podemos repetição. dizer que uma análise finda quando não há mais o ciclo de repetição. Não, a repetição é para sempre. Não, só quando morre acaba a repetição. Nós somos seres e nós repetimos, senão a gente não se reconheceria em 2 instantes. Me confundiria com a árvore quando saía do consultório. Não, a gente vive de repetição. Janeiro, fevereiro, março, segunda, terça, quarta, primavera, verão, outono. A gente se repete, isso é o real. É que o que para de repetir não é que a repetição para. A repetição é o próprio inconsciente em ato. A repetição é o próprio sujeito do inconsciente deslizando, viajando no espaço sideral das cadeias significantes. Então, o que tem aí é que a repetição é sempre o novo, o novo, o novo, o novo, que não para de vir. É quando a gente para de repetir o mesmo, como pensando que ele existe. Não existe o mesmo. A análise, quando nos ensina, e nós aprendemos, porque a análise ensina e a gente aprende, é que não há esse objeto que a gente pensa que há. Então, a repetição, as fixações, que fazem a gente repetir as coisas do mesmo jeito, inconscientemente, quando se sabe disso, ela desaparece. Então, como simbólico, vira só possibilidade. E como real, a repetição é sempre garantia do novo. Então, no fim de uma análise, porque a repetição já não é mais essa compulsão do mesmo objeto, de satisfazer a pulsão do mesmo jeito, porque quando a gente diz a repetição, no sentido de sintoma, é a pulsão se satisfazendo sempre do mesmo jeito. Pode pensar qualquer fixação da pulsão, qualquer fixação oral, por exemplo, vamos pensar a gulodice, por exemplo, o excesso de alimento, essa fixação de que come. Esse objeto da pulsão, a pulsão não está nem aí para esse objeto, ela está aí para satisfação. O que a pulsão não abre mão é da satisfação. Que tenha esse objeto, isso é do eu. Então, quando isso é analisado, essa repetição, que quer a satisfação da pulsão, ela vai continuar existindo. Só que o objeto muda. A pulsão fica feliz, fica contente. A pulsão quer se satisfazer. Só que do ponto de vista da satisfação pulsional, não faz diferença se isso é dor ou se isso é alegria para você. Então, ela pode estar se satisfazendo e você agonizando. Aí chamamos de sintoma. Esse sofrimento, um sintoma, é um modo de satisfazer à custa de um sofrimento enorme. E que sim, esse sujeito pode fazer com a pulsão. É o contrário da pulsão fazer contigo. Não? Uma coisa é a pulsão fazer contigo. Eu não posso não fazer isso, eu não consigo. Isso no começo da análise diz. Eu não consigo fazer diferente. Não é que não sou eu, é algo em mim que não me permite, não me deixa. É uma força, como o Freud chamou de neurose demoníaca, é uma força de outro mundo aí que me obriga a fazer. Tudo isso tem uma virada na análise, que é, eu faço com isso. Por isso, no fim da análise, é um saber fazer com a pulsão. E esse saber se construiu ao longo da análise. Por isso diz que a análise ensina, porque esse saber se construiu, adquiriu-se ao longo da análise. E, no fim, o tem como um saber fazer com a pulsão. É um saber de si, e dessa pulsão que me determina, que me habita. E aí está o real, que Lacan chama de real. O real é essa pulsão. E que esses pedaços de real, que são esses quinhões que a pulsão, digamos, abocanha, e que essas são cotas de gozo simbólico que eu posso criar, construir, inventar e fazer coisas, que os dois ficam contentes, eu e a pulsão. Freud chamou isso de reconciliação.
pegar mais uma aqui. Enquanto pegas uma, quero dizer um abraço para pessoas que estão em Espanha assistindo, e que é longe, Patrícia. Veja onde você chegou. Que coisa boa, hein? Onde chegamos juntos. Em Chile, Colômbia, pelo menos esses três aí. Espanha, esses quatro, Chile e Colômbia. Bem-vindo, todos e todas. Vamos lá. Atendo surdos usuários de língua de sinais. Não usam divã. Há algum prejuízo nesse caso? Não. Não. O inconsciente é estruturado como uma linguagem e se organiza num discurso. E isso não necessariamente é na fala. Então, uma linguagem que, por sinal, é como do surdo-mudo, e um discurso, ele é subjetivo, se serve da língua e faz seu discurso, por sinal, por escrito, também, numa máquina, e às vezes com sensores que vai... não importa. Quando o sujeito pode se manifestar, qualquer que seja a língua que ele fala, então a linguagem possibilita a língua, e essa língua falada por cada um é um discurso. Se é português, chinês ou braille, é só uma variante. Vou pegar a última aqui, aí eu vou fazer mais uma e a gente encerra aqui. Deixa eu ver. Essa é a grande pergunta do momento. Vamos lá. Existe análise online? Essa é outra coisa que nós vamos aprender, estamos aprendendo. E, sem dúvida, a pulsão, ela é a voz, é a palavra. O corpo é a voz, é a palavra. Então, eu penso que uma das coisas que me aconteceu, que foi algo que eu não estava preparado, e foi atender online. Eu hesitei bastante, fiquei muito pensativo por um tempo, avaliando se seguia ou não. E muitos colegas não seguiram. Eu fiquei em dúvida, então avaliei se eu não seguisse. Me pareceu confortável para mim, me pouparia de uma angústia e de um real com o qual eu não estava disposto a me enfrentar. E pensei nos analisantes que eu os abandonaria e ficaríamos um de cada lado. Então pensei, e se eu seguisse? Então era uma aposta, não saberia o que aconteceria e decidi seguir. E estou com todos por um ano e pouco, todos continuamos por aqui. Então acho que aí podemos pensar algumas coisas. O inconsciente existe, continua-se havendo transferência, continua-se produzindo sonhos, atos falhos, formação do inconsciente, e estamos ainda sem o contato presencial, que eu acho indispensável, e tão logo eu puder, retorno ao presencial, espero que não demore mais um pouco, não demore mais do que um pouco. Já demorou. Mas eu acho que já aprendi uma coisa. É possível começar uma análise online. Não é possível terminá-la. E por aí, o corpo tem seu lugar, o real do corpo não está fora de uma análise. Então, respondendo, não é possível análise online. É possível intercalar. Por aí, por intercalar, me parece que ganhamos muito, porque torna possível que podemos também flexibilizar as análises internacionais. Tem pessoas que vêm de outro país para se analisar aqui,
e que agora também pode vir, mas não precisa vir com tanta frequência, porque já está bastante tempo sem vir e as coisas caminham. Bom, vou fazer a última aqui, que acho que é uma grande questão para a gente encerrar. Bom, abrir um consultório, aceitar demandas de análise, declarar-se analista e começar a atender. Na grande maioria dos casos, é um ato anterior ao final de análise. Como esse analista vai conduzir as suas análises, estando ainda atravessando a sua? Muito importante essa pergunta, e uma pergunta que não poderia faltar nessa hora. E nós aqui na América temos a tradição de começarmos a praticar a análise ainda analisantes, enquanto nos analisamos. A maior parte dos analistas aqui no Brasil vem da psicologia e, tendo o diploma, começa a receber pacientes como psicólogos, ainda que com inspiração psicanalítica e muitas vezes se dizendo analistas desde o início. Então aí tem um campo, digamos assim, de exageros, e tem muita gente que vai dizer que é o que não dá conta ainda, e depois vai parando, e desiste, então, mas eu era analista, agora não é mais, desisti, não gostei de ser analista. E, bom, acontece de tudo. Mas acho que tem coisas sérias importantes para dizer. Eu penso que o tempo não vale a cronologia. Eu não acho que é depois uma coisa que a gente passou e acabou. Isso não para de acontecer. Castração não é algo que a gente assumiu e está pronto. Não, isso não para de acontecer. Então, me parece também que quando a gente está fazendo a análise, o desejo de analista pode sim estar operando ali. O desejo de analista está operando ali no analisante, na medida em que ele está em análise e verdadeiramente ele está sabendo da análise dele. E se ele de verdade tem uma análise, de verdade ele produz efeito analítico. E o que acontece, como a gente pode observar isso? Eu penso que isso é um dispositivo que as escolas deveriam contemplar também, né? Contemplar esse dispositivo, de que quem faz clínica enquanto analisante tem aí algo interessante. O efeito que ele provoca no analisante dele retorna sobre ele, potencializando o seu desejo de analista, que o apressa na sua análise, porque a análise do analista que não terminou a análise, mas recebe analisante e estuda, e faz controle, e uma análise que caminha rápido, que caminha muito bem. Então, por essas evidências, me parece que é um dispositivo da formação do analista muito valioso que a quem está em análise e pode receber analisante porque quer muito isso e porque ao fazer isso se vê os efeitos que o tomam ainda mais ali e se vê motivado a isso, porque desejo de analista não é uma coisa que a gente tem, é um efeito que acontece na gente. É um resultado de um encontro, de um horário que você dá a alguém, de uma escuta, de uma pontuação, de uma interrogação, e você vê no outro. Então, me parece que essa pergunta é muito importante para dizer que sim, vale a pena seguir por aí, desde que não fique sozinho, não existe analista sozinho. Analista em formação existe. Analista em informação, não sem outros. Analista em informação com analista de controle, com analista pessoal, né, com escola de preferência, né, e de trabalho em escola. Em escola é um lugar para ir trabalhar. Trabalhar é uma operação de transferência, né, e trabalho em transferência, né, com os colegas que também têm a mesma casa. Querido, super obrigada sempre, mais uma vez. Foi Era ótimo. mais ou menos isso que querias? Não, com certeza. A gente poderia ficar aqui horas conversando, mas sem dúvida. Tudo tem que ter um fim, né? Tudo que para que a gente continue, né? Para que a gente possa continuar. Então, queria te agradecer demais, sempre, a sua generosidade,
a todo mundo que ficou aqui com a gente. Tem muita gente aqui nos ouvindo, te ouvindo. Queria agradecer a todo mundo aí que ficou com a gente até agora. E foi um prazer, volte sempre. Sempre muito bem-vindo. Eu te agradeço muito, 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 muito. E queria dizer que uma análise é um caminho singular para o real, mais singular ainda que existe em cada sujeito. É que esse caminho está aí aberto para quem o quiser. Então, boa noite, Jorge. Prazer em vê-lo, que a gente possa se encontrar aí em breve e a gente possa aí te dar um grande e longo abraço. Até breve. Boa noite, gente. Obrigada a todos e todas. Obrigado a todos tchau. pela presença também. Agradeço a todos. Tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau.